acender a luz. Chique. Chique demais, essas coisas. Tá aí uma coisa que eu não sabia, né? Eu fiquei sabendo do filme O Relatos do Mundo, né? Que é esse filme do qual a gente vai falar aqui hoje, no ano passado, quando começou a falar sobre esse filme por conta da temporada de prêmios. É lógico que a intenção, né, dos estúdios era fazer com que esse filme chegasse aos cinemas e de lá ele fosse direto pro Oscar, porque a ideia desse filme é justamente levar a sua produção ao Oscar, ganhar algumas indicações aí. Só que veio a pandemia, veio aí o coronavírus, os cinemas não abriram na sua totalidade em 2021 ainda, então, aparentemente, eu era a única pessoa na Terra a não saber que o filme, né, que é protagonizado pelo Tom Hanks, ele ia passar na Netflix, então fui pego de surpresa. A gente tava lá pesquisando, né, os filmes que iam estrear na semana e tal, tá lá, Relatos do Mundo, um filme do Tom Hanks, dirigido pelo Paul Greengrass. Daí então que a gente viu o filme, a gente gostaria de falar com você a respeito dele. E se você quiser saber mais sobre esse filme, Relatos do Mundo, e também quer saber a nossa opinião sobre ele, fique com a gente. No entanto, porém, todavia, para você que ainda não é inscrito no canal, eu queria pedir para você se inscrever. Também queria pedir para você clicar no sininho para receber as notificações. E, se possível, seguir a gente nas redes sociais. É só escrever lá no search, né? Escrever canal 5 Tons e você vai achar lá as nossas redes sociais. É só seguir no Facebook, no Twitter e também no Instagram. Não espere encontrar a gente no Clubhouse, que é aquela nova rede social de áudio que a gente não vai pagar esse mico não, deixa pra lá. Como eu falei no começo do vídeo, este filme é dirigido pelo Paul Greengrass, que já trabalhou com o Tom Hanks num outro filme, que é um filme que talvez tenha sido um dos filmes que mais me deu agonia em toda a minha vida, que é o Capitão Phillips. Mas o Paul Greengrass, ele tem outros trabalhos anteriores, né, ao Capitão Phillips, que é justamente a trilogia Burn, né, que é aquele com Matt Damon, que ele é o espião desmemoriado, e ele recebeu uma indicação ao Oscar pelo filme Voo 93, que faz uma reprodução, né, eles recriam as cenas, né, dentro daquele avião que caiu no meio do caminho em 11 de setembro, que os passageiros mesmos derrubaram este avião para impedir que ele chegasse ao seu destino final. Então, se você já ligou um ponto a outro do que a gente está falando, você sabe que Paul Greengrass é um cara que sabe trabalhar bem tensão, ele sabe deixar a gente na ponta da cadeira porque ele sabe dirigir cenas que fazem com que você fique extremamente nervoso. Parece que neste filme, Relatos do Mundo, é um outro diretor, porque parece que colocaram o nome dele lá e chamaram outra pessoa para fazer, porque sai completamente do estilo, né, dele, que é aquela coisa da câmera na mão, tremida, aquela coisa de sempre muito perto dos atores. Agora a gente tem amplas paisagens, a gente tem cenas que se demoram, não tem aquela coisa clipada, né, que é cortada em pedacinhos para deixar uma coisa mais ágil. Aqui a gente vê esse desenvolvimento mais lento, porque é um filme dramático e também porque é um filme daquele gênero que um monte de gente fala que morreu, mas não morreu, que é o western. Ele se modernizou. Ele modernizou. O western, como era antigamente, morreu. Agora ele é um western moderno. Pra quem não sabe, o western é velho oeste. Exatamente, o bang bang, como se falava antigamente, né? Meu pai fala bang bang ainda. Famigerado os filmes do Clintão. Dos Clint Eastwood, os primeiros filmes do Clint Eastwood. Saudades de Clint Eastwood. Onde será que tá o Clint Eastwood? Um beijo, Clint Eastwood. Enfim, só pra gente falar rapidinho sobre a história desse filme, ele conta a história de um capitão, né, do exército depois da Guerra da Secessão, quando os Estados Unidos teve uma guerra civil em que a parte do norte brigou com a parte do sul, mas a parte do sul perdeu a guerra e a parte do norte saiu vitoriosa. Então o país está rachado ao meio. O país não está se entendendo. Neste contexto, este personagem de Tom Hanks, que é o Capitão Jefferson, se não me engano, ele viaja pelos estados para ler notícias. É como se ele fosse um apresentador de notícias. Na época não tinha televisão, ele ia para os lugares para contar as notícias, né? Para contar o que está acontecendo no mundo, para que as pessoas se informem. Acontece que ele está lá vivendo a vida dele, até que de repente aparece uma menina no caminho dele, uma garota. Essa menina, Johanna, ela teve a família toda dela de origem alemã morta e foi criada por indígenas. Então ela acabou tendo, né, a comunicação com os indígenas, ela foi acolhida por eles, então ela vive como uma indígena. Então, por conta da Guerra da Secessão, essa menina é resgatada, né, do meio onde ela estava vivendo, e cabe ao capitão levar esta menina
para os sobreviventes da família dela. Acontece que neste caso, como você já deve ter percebido, se você já ligou também uma coisa a outra, este filme é um road movie, é um filme que se passa na estrada, onde a jornada é mais importante do que a viagem em si, você chegar ao lugar. A jornada pelo qual você passa pelas estradas, e que é um eufemismo para as experiências pessoais transformadoras, tudo isso acontece nesse filme quando você tem a interação entre este capitão e esta garota. O filme, ele tem essa coisa de se aproximar da gente, porque é um tipo de filme que tem um apelo universal. Se você não notou, quando a gente começou a falar sobre o filme, ele fala sobre um país dividido ao meio, um país que não se entende, ele está dividido literalmente no meio, e as pessoas não estão mais tendo aquela unidade de país. Acontece que este filme, Relatos do Mundo, então, ele é de certa forma, uma analogia aos Estados Unidos de hoje, né? Que se você estava dormindo numa caverna nos últimos meses, você deve ter percebido que o país dos Estados Unidos está rachado ao meio politicamente. Metade dele está apoiando o atual presidente, a outra metade está jurando que o presidente anterior ganhou a eleição de forma... Como eu posso dizer? Não sei, você sabe de que eu estou falando, eu não vou nem explicar. E isso também é uma coisa que se reflete aqui no Brasil. O Brasil também está dividido ao meio, o Brasil também está politicamente divergente, né? Metade do país acredita de um lado, metade do outro país acredita do outro. E o filme fala sobre isso, sobre esperança de que as coisas vão melhorar, de que há possibilidade de ter a junção de um país se tornar uma coisa só novamente. É o que a gente pode dizer a respeito do desenvolvimento desta história, só que ela é mascarada pela a história do personagem do Tom Hanks, que é esse capitão, com a da menina, que é a Helena Zengel, que está super cotada para o Oscar de atriz coadjuvante, inclusive, e realmente ela é a melhor atriz desse filme. Ela tem o quê? 12 anos de idade. E ela é a melhor atriz do filme, porque ela é a que mais tem expressão, a que mais tem trabalho para poder passar a mensagem que está escrita lá no roteiro. Tem essa história entre as duas, mas é uma história micro que fala sobre uma história macro. Provavelmente, quando você assistir ao filme, você vai entender o porquê da gente estar falando isso. Você vai reconhecer determinadas coisas que fazem referência aos Estados Unidos e, por tabela, fazem referência a qualquer lugar do mundo que esteja politicamente rachado, como é o Brasil. E quem melhor para personificar a esperança? A melhor pessoa de Hollywood, que é Tom Hanks. Tom Hanks é o cara, é o rosto da felicidade. Ele foi indicado ao Oscar no ano passado, né, pelo filme lá do Fred Rogers, né, Um Dia Lindo na Vizinhança, que, assim, é a cara da bondade. O Tom Hanks é o cara para esse tipo de filme. E aqui, mais uma vez, ele se dá muito bem, porque é o tipo de filme que é projetado para que atores como Tom Hanks façam. É um filme em que ele interpreta um personagem agregador, um personagem que tem seus defeitos, mas ainda assim procura ser uma pessoa melhor, tentando esquecer do passado e tentando fazer com que o futuro seja melhor, não só para ele, mas também para as pessoas que estão em volta. Esse é o tipo de personagem que cabe para ele, não caberia para um Johnny Depp, por exemplo. Só para comparar, né? Você sabe, você vê esse filme e você pensa, poxa vida, esse filme tem a cara do Tom Hanks. É isso. Mas talvez a melhor coisa que este filme tem é justamente a sua fotografia. É uma fotografia muito bonita, é uma fotografia muito bem trabalhada, justamente por ser um filme de faroeste. Tem amplos espaços, é um filme filmado, olha só. É uma história toda filmada ao ar livre, em locações, e isso, logicamente, ajuda a fotografia. E aqui é um dos pontos altos também, assim como a trilha sonora, que é pontual, mas quando precisa, ela ajuda a levantar o filme, quando a gente tem algumas partes mais dramáticas. Para nós aqui do canal 5 Tons, este filme merece 4 estrelas. É o tipo de filme que com certeza quem gosta de drama vai gostar, e ele só não recebe as 5 estrelas aqui do canal, porque ele é um filme que tem, na sua parte final, tem algumas coisas ali que acabam sendo incoerentes com a parte do começo. A gente não vai falar, né, mas tem algumas pequenas incoerências ali que talvez sejam um erro de continuidade, talvez, ou sei lá se foi uma questão do roteiro, não sei, não deu para identificar. Mas tem ali uma pequena queda quando tá chegando no final, mas quando chega no final tem o clímax e aí tudo melhora de uma vez. Por isso, para nós é 4 estrelas. Se você tiver uma opinião divergente ou concordando conosco, por favor, deixe aqui nos comentários, a gente vai ter o maior prazer em receber. Não pode xingar filme do Tom Hanks. E se xingar filme do Tom Hanks, a gente bloqueia. E se xingar o Tom Hanks, pessoalmente, a gente... Posso falar isso? Por hoje é só. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. A gente se vê no canal 5 Tons. Um abraço pra você. Eu ia falar, engasguei. Um abraço pra você. Até logo. Tchau.